tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso 7º encontro do programa Crie e Lucre. Aqui a gente vai entender o universo da criação de moda através da prática. A gente sempre vai ter temas mais práticos que ajudarão costureiras a lucrarem através das suas criações. Eu sou Michele Rossin e o tema de hoje é como desenhar cabelo de forma simples no seu croquis. Então, desenhar cabelo é realmente desafiador. Quando a gente começa a desenhar, quando a gente parte, para aprender a desenhar os nossos primeiros croquis, eu tenho certeza que uma das piores e mais difíceis etapas é com certeza desenhar o cabelo. Muitas vezes é preferível começar desenhando um único cabelo de forma bem simples e aí depois ir aprimorando. E aí, como é que eu resolvi falar disso aqui hoje? Por entender essa dificuldade e por entender também que um croquis, quando ele possui um cabelo, seja masculino, seja feminino, seja infantil, ele traz personalidade para o modelo. Ele ajuda a contar a história do modelo, da peça de roupa que tu está criando. Seja ela parte de uma coleção, então ela ajuda a contar, o cabelo ajuda a contar a história da coleção, ou de repente uma peça sob medida que tu tá ali frente a frente com o teu cliente, com a tua cliente e quer oferecer o melhor, quer mostrar o quanto tu é uma profissional experiente, qualificada e que pode sim representar através do desenho a linda criação junto com o cliente ali. Vocês vão construindo juntos e esse desenho ele deve ser o melhor que tu pode fazer. E com certeza, se tu conseguir fazer um cabelo bacana, isso vai agregar valor ao desenho, vai agregar valor ao teu trabalho. E aí o cliente e a cliente, no sob medida que estiver ali contigo, vai até se sentir mais seguro entendendo realmente que história vocês dois ou duas juntas estão contando. E isso é a importância do cabelo. A gente acha de repente que é só um detalhe, mas é um detalhe importante, porque esse detalhe completa realmente a imagem, do croquis e do modelo que a gente está desenhando naquele momento. É como se fosse a cereja do bolo. A peça deve ser bem representada e para isso a gente treina, a gente exercita, há várias formas de ir soltando traço, algumas eu já até comentei em algum dos nossos encontros, já expliquei, já mostrei e em outros mais também vou continuar mostrando para ir soltando o traço. Mas os detalhes como o cabelo, daqui a pouco o olho, a expressão do olhar, isso vai agregando valor e vai sendo como a cereja do bolo, aquele detalhe a mais, aquela firula que faz bem aos olhos, não é verdade? Então, assim, realmente é desafiador, não é fácil, mas a forma que eu vou ensinar aqui vai ser uma forma fácil para iniciante e que já começa a mostrar, o que a gente quer através do cabelo sem muita dificuldade. E essa é a grande vantagem. Eu tô olhando aqui a minha colinha para não perder nenhum passo. E aí, o desenho do cabelo, ele pode representar qualquer tipo de cabelo, seja liso, seja encaracolado, comprido, curto, independe. No momento que tu pega o jeito de desenhar ele, uma forma prática e fácil, tu consegue ir aos poucos evoluindo e fazendo outras formas, outros jeitos, outros modelinhos de cabelo. E aí, dependendo do modelo que tu tá criando, da peça que tu tá criando, de repente vai conversar mais. Por exemplo, um vestido mais romântico conversa com um croquis, uma mulher, desenhada, representada pelo croquis, com o cabelo comprido, de repente esvoaçante. Já um produto, uma peça de roupa, um look, mais moderno, mais, de repente, minimalista, mais atual, contemporâneo, de repente um cabelinho curto, mais moderno, converse melhor, e conte aquela história, explique melhor através dessa parte visual que é o cabelo dentro do croquis.
Ou daqui a pouco, isso a gente falando do feminino, aqui hoje a gente vai falar de feminino, tá certo? Porque a gente tem que começar de algum lugar e o feminino com certeza é o mais desafiador, porque é onde a gente mais encontra variedades de cabelos. E aí, de repente, uma roupa mais social, né, mais clássica, daqui a pouco exige um Chanel, um corte mais alinhado no desenho, uma representação desse corte. Então, para ver como tudo conversa, desde né, da história que tu quer contar através do teu produto ou da coleção, a identidade visual do teu ateliê, da tua marca, e também como tu representa o desenho, o croquis de moda no momento que tu vai colocar as tuas criações, tirar da cabeça e colocar elas realmente no mundo, num primeiro momento pelo desenho e depois no desenvolvimento do produto, que seria a modelagem e a costura, para realmente ele vir de forma real para o mundo, tá certo? Então, assim, para ver a importância, tudo conversa, tudo existe uma linguagem, e quando a gente fala de criação, a linguagem visual, ela é o ponto-chave, ela é o centro de tudo. Por isso a importância dos detalhes, seja o cabelo, seja o olhar, seja a pose que o croquis se coloca, né? Tudo isso conversa e faz o sentido real na cabeça do teu cliente ou da tua cliente quando for o sob medida, ou de repente na tua coleção, para quando a cliente for comprar, ela entenda, né, todo aquele contexto, mesmo que ela não tenha visto o desenho. Tudo faz sentido, existe uma unidade naquela coleção, existe uma história muito bem contada e muito bem alinhavada. E todos os detalhes fazem a diferença. Muitas vezes a gente peca no detalhe. A estrutura talvez esteja ok, mas o detalhe é que faz a diferença. E aí, o que não é legal fazer? Eu tô dando essa introdução para depois a gente vir aqui pro cavalete e fazer juntas. Mas eu gosto de dar uma introdução para vocês mais ou menos entenderem o que a gente vai ver aqui de prático. O que não é legal fazer? Fazer risquinhos. Representar o cabelo somente com risquinhos. Porque os risquinhos, eles, ainda mais quando a gente não tem muita experiência, é muito fácil de se perder e parecer um desenho infantil. E não é legal, né? De repente tu tá já desenvolvendo um croquis legal e aí quando tu vai botar um detalhe que é para dar aquele up no desenho, fica com carinha de cabelinho de desenho infantil, né? De repente dá mais uma desvalorizada do que uma valorizada no teu desenho. E isso não é legal. Então, assim, ó, evita fazer risquinhos, assim, representar em formas de risquinho. A não ser que tu já tenha uma experiência e que tu tenha um traço muito firme, que tu consiga dominar e que ele realmente represente o movimento do cabelo. Mas para isso, com certeza é preciso muito tempo de caminhada, não é nada fácil. Então eu sugiro que não faça risquinhos para representar o cabelo. No momento que tu consegue sim demonstrar esses detalhes, e hoje a gente aqui tá falando do cabelo no croquis feminino, no momento que tu consegue fazer isso, tu demonstra profissionalismo. E nada mais importante no momento que tu tá criando, que tu tá, né, construindo ali o teu produto, as tuas coleções, de tu, né, ser vista de forma profissional até para ter o teu trabalho reconhecido e o entendimento por parte não só de clientes, mas de parceiros, né? De repente de pessoas que estão ali contigo, apostando também no teu trabalho, não só de parceiros externos, mas de repente de parceiros internos. Daqui a pouco ali o teu esposo, né? Poxa, ele tá vendo que tu tá te dedicando, ele tá contigo. Um exemplo, né meninas? Ele tá contigo ali e tá vendo que tu tá te dedicando, tá te aprimorando e tá te tornando cada vez mais profissional. Ele também é um parceiro. Ele não é um parceiro profissional, mas ele é um parceiro de vida. Ou mesmo uma parceria fora, uma parceria profissional. No momento que tu começa a demonstrar nessa questão do desenho, da criação, que tu tá evoluindo, que tu tá fazendo acontecer, isso mostra profissionalismo.
E aí no cabelo, de repente tu pode dar aquele toque profissional, aquela segurança de quem tá contigo como parceiro, como cliente, que realmente tu dá conta, né? Mesmo que tu estejas começando agora, tu dá conta e consegue sim fazer acontecer. Porque é difícil a gente farejar, não é verdade? De repente, te põe no lugar. Uma pessoa vai contratar um serviço, não sabe como, se aquela pessoa realmente tem experiência, não tem muitos dados a respeito da pessoa, de repente olha nas redes, ainda não tem muita coisa, né, que dê aquela segurança. No momento que ela entra em contato com a pessoa, seja costureira, seja outro tipo de profissional, no momento que ela entrar em contato com a pessoa e sentir pequenas nuances de profissionalismo, que entender que, puxa, mas essa pessoa sabe desenhar bem, essa pessoa representou legal o que eu queria no meu sob medida, ou daqui a pouco uma parceria, puxa, eu tenho aqui a minha boutique, ela desenha, ela cria bem, provavelmente ela vai saber construir, vai saber confeccionar, costurar essa coleção e vai ser legal para mim e para ela. Então, para ver como tudo parte do detalhe e a importância, não é apenas o desenho do cabelo, tem todo um contexto dentro do teu negócio, dentro de tu como profissional. E esse desenho de cabelo, tu sabendo representar de forma, né, de forma bem estruturada, fazer ele bem legal, com certeza mostra que tu é realmente uma profissional, demonstra profissionalismo, tá certo? Às vezes eu me estendo um pouquinho na explicação, mas é para realmente ficar claro, sabe? Porque muitas vezes as pessoas pensam, é só um desenho, não é só um desenho, é toda uma estrutura, né, por trás desse desenho, é toda uma representatividade que ele, né, pode fazer acontecer. E de repente tu pode estar pensando, mas é muito complicado, eu recém tô começando, eu mal sei, né, desenhar os meus primeiros croquis, tá difícil, mas uma coisa é certa, eu vou tentar fazer aqui da forma mais simples que eu puder e mais legal, que demonstre realmente o que tu quer contar. E aí, a partir dessas pequenas técnicas, depois tu vai aprimorando, tu vai procurando outros modelos de cabelo, de repente numa foto, ou mesmo em alguns desenhos, né, que tem tantos desenhos pela internet, tu já começa a trilhar o teu próprio caminho, dar os primeiros passos com relação ao cabelo, né, no teu próprio caminhar. Por quê? Porque aí tu vai entendendo o tipo de produto que tu quer fazer e qual história tu vai contar através desse croquis. E aí vai fazer sentido, de repente, tu procurar outros modelinhos de cabelo. Mas com certeza, o ideal é tu não te sentir segura e pegar essa insegurança, botar no bolso e exercitar. Pode ter certeza que vai fazer toda a diferença. E uma coisa que não é legal, que muitas pessoas fazem, é se acomodar. Aprendem um tipo de cabelo e fazem o mesmo tipo de cabelo para o resto da vida. Olha quanta perda, né? Até por tudo isso que a gente já conversou agora há pouco. A história que conta, o profissionalismo que dá, né? Olha quanta oportunidade de demonstrar, de se acreditar através do desenho, né? Nessa parte tão importante que é o desenho na criação. Tu poder fazer outras formas, não te acomoda, exercita, vai lá, pega de repente fotos ou imagens da internet, desenhos, e começa a treinar outros modelos. Não te acomoda fazendo o mesmo tipo de cabelo sempre, por ser o mais fácil, ou não fazendo cabelo, deixando ela sempre carequinha, ou outros, né, se for masculino ou infantil. Não te acomoda, porque a acomodação é o mesmo que perder a oportunidade de crescer e de evoluir, tá certo? Então, assim, eu vou pegar agora, vou começar aqui, né, a representar. A gente vai representar 4 tipos. Deixa eu olhar o meu horário. Não, tá tranquilo. 4 tipos de cabelo simples, mas que já dão, né, um ar mais profissional pro teu croquis. E aí assim a gente vai conversando de forma mais prática.
como é que eu faço de uma forma simples e que fica legal, tá certo? Agora eu vou mexer um pouquinho aqui, né, com o celular, com a câmera, e vou puxar o nosso cavalete, para ele ficar mais visível. Aqui. Isso. Então, eu vou fazer um pouquinho mais fraco, até já deixei alguns bem fraquinhos, só para estruturar mais ou menos dentro da folha, mas vai ser bem legal. Deixa eu botar mais para cá, ficar mais pertinho. Então, o que que eu faço primeiro? Primeiro, eu faço o desenho do rosto. Aqui eu tô fazendo ele mais firme, para ficar mais visível. A orelhinha. E aqui eu já faço um pouquinho mais fraquinho para não marcar tanto. Já começo a botar o pescoço. E a gente vai parar por aqui, a gente não vai fazer o corpo, tá certo? Então, o que que é muito importante? A gente sempre fazer o desenho do cabelo, que é uma forma fácil, como ele vai ser, como é que eu vou dizer, a forma que ele tem, sem colocar os risquinhos, como se fossem os fios, né? Risquinhos que eu chamo são os fios, que muitas vezes a gente representa por risquinhos e acaba meio que se perdendo. Ó, eu fiz a forma, nesse caso aqui, ele é um cabelo Chanel. Ele vai ser um cabelo dividido no meio. E aqui tá o formato dele, tá certo? Acho que tá dando pra ver, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu tô tentando deixar mais forte para não atrapalhar a visão. Eu fiz o formato Chanel, ó. E aí, depois é que eu vou botando a ideia dos fios. Em nem todo lugar eu vou representar os fios com risquinhos. Eu fiz o formato do cabelo Chanel, agora eu vou apagar aqui o formato da cabeça. Olha só, apaguei o formato da cabeça e aí aqui eu venho com alguns risquinhos de fio. Mas não encho aqui também, ó, que eu já botei, como é um corte reto, ó, como ele já vem, ó, já vai ficando com aquela carinha de cabelo. E aí, aqui é a mesma coisa, ó. Gosto de botar aqui próximo ao couro. Olha como ele fica, uma outra expressão. Já vou aproveitar, já que estamos aqui, vamos fazer um rostinho. Ó, botei a linha dos olhos, a linha da boca, só pra gente não deixar ele sem expressão, né? O olhinho eu gosto sempre de representar essa parte dos cílios, aqui por dentro. Em outro momento eu vou mostrar como eu faço esse olhinho, que eu gosto bastante. Eu aprendi ele com meu tio. E eu acredito que ele tenha criado essa forma de representar os olhos por dar bastante expressão ao olhar. Os desenhos dele eram incríveis. Sobrancelha, o nariz. Isso aqui, tu não precisa representar nesse momento. Eu vou botar aqui, por quê? Para dar mais valor ao que vocês estão olhando. Para ficar mais, como é que eu vou dizer, atrativo aos olhos, né?
para dar mais valor a esse cabelo. Ó, eu tiro essas linhazinhas de apoio. Aqui ficou meio queixudinho. Normalmente eu não faço tanto. A boquinha. E assim. Depois eu chego com a câmera bem pertinho para vocês visualizarem bem. Deixa eu só pegar aqui, ó, para ficar mais fortezinho. Para vocês enxergarem bem. Eu normalmente não usaria o 6B, que é esse lápis que eu sempre mostro, que tem o grafite mais macio e ele é específico para desenho. Não faria para marcar tanto o cabelo com o 6B, mas eu tô fazendo aqui para vocês enxergarem melhor, tá certo? Então, o primeiro rosto com o cabelinho tá feito. Lembrando sempre que a gente faz o formato do cabelo e o cabelo tem que sair da cabeça, ele não pode estar colado na cabeça. Aqui é os ombros. Aí agora eu vou fazer um outro tipo de cabelo, um cabelinho mais curto. Aqui eu vou ficar um pouquinho à frente. Pra não ficar muito torto. Ó. Aqui a cabeça, o pescoço. Uma coisa que eu gosto bastante, até vou dar uma dica, no momento que eu vou botar os ombros, eu nunca deixo uma linha reta para ele não ficar duro. Eu sempre boto um movimento fazendo esse desenho mais arqueado, que ele fica bem legal. E aí aqui é a mesma coisa, nunca fazer o desenho grudado na cabeça, ele tem que sair da cabeça e fazer primeiro o formato. Como é que é o formato desse cabelo? Ó, formato. Eu quero que ele seja um cabelo mais... aqueles cortes que ficam todos pra fora, assim. Aí eu faço esse formato. Aqui também, aqui tem a orelha. Aqui ele tá um pouquinho mais pro lado. Aí eu boto ele assim. Aqui. Lembrando que os risquinhos a gente coloca mais próximo do couro. Isso quando a gente tá começando, né? No momento que a gente pega uma leveza na mão, a gente pode trazer um pouco mais esses riscos, aproximar mais. Mas enquanto não, é preferível a gente fazer dessa forma. A gente faz o formato e faz os fios, né, esses risquinhos dos fios, mais na extremidade. Porque daí não fica aquele aspecto de desenho infantil que eu comentei lá no começo. Olha só. Ó, e é bem mais fácil fazer assim. Olha só, aqui é o pescoço. Aqui a gente pode vir um pouco também e já vai dando forma. Agora, para não deixar ela sem expressão, já vou botar o rostinho também. Percebam que aqui ele é um meio perfil, ela não tá de frente, ela tá mais de ladinho. Aqui é um frontal, tá completamente de frente. Então, eu vou fazer esses olhos para dar expressão para ela. Aqui eu fico um pouco mal posicionada, isso interfere um pouquinho. Por isso, eu acabo meio que deixando até pré-pronto alguma coisa aqui por baixo, desenho mais levezinho, porque senão eu acabo me perdendo nas proporções. Ó, eu gosto de fazer olhos bem grandes, sobrancelha, que também dá uma super expressão. É aquilo que eu comentei, todo detalhe é bem-vindo, porque é no detalhe
que a gente mostra o nosso profissionalismo, incluindo o cabelo. Aqui eu gosto de fazer uns furinhos, bem de leve, de repente uma marquinha aqui, ó, e a boca. Aquele Mzinho, eu até comentei esses dias que eu faço um Mzinho e depois eu boto um tracinho assim, ó. Um Mzinho gordinho, um tracinho e depois só... O que eu vou fazer? Como eu fiz alguns riscos, eu vou tirar aqui também na cabeça eu tinha feito, né? Que aí ele já fica com uma outra... Deixa eu ver se tá dando pra ver. Dá. Depois eu boto bem pertinho, que fica mais fácil. Acho que a boquinha podia ser um pouquinho mais pra cá, mas como eu fico muito de lado, eu não consigo ver direito. Mas o importante é o cabelo, e o cabelo ele tá bem representado. Os fios mais próximos à cabeça, o formato dele. Nesse caso aqui, eu fiz aquele cortezinho mais pra fora. E não fechar muito com os fios, senão acaba que a gente se perde. Porque pra fazer o fio, e aí a grande dificuldade de tu desenhar um cabelo, tu tem que ter a mão muito firme, senão ele fica estranho. Tu já tem que estar numa etapa que tu não precisa mais da linha cabeluda, que eu chamo, que é aquela linha que a gente vai tentando acertar, sabe? Aqui, como eu disse, no outro também, se eu tivesse apenas desenhando, se não precisasse marcar para vocês enxergarem, eu não passaria esse 6B assim tão... que eu tô marcando para ver se aparece, sabe? Porque dá uma dificuldade de visualização. E aqui. Eu prefiro sempre deixar mais... principalmente o fio, mais levinho. Acabei pegando aqui um pouquinho da bochecha dela. E aqui os ombros. O cabelinho tapou. Mas é mais ou menos isso. Agora a gente vai partir para um cabelinho curto. Espero que dê pra ver bem, deixa eu ver. Aqui. Aqui. Vamos fazer o formato do rosto. Aqui já fica mais fácil pra mim, porque tá mais pertinho. O formato do rosto e da cabeça, o pescoço e o ombro. A orelha. E agora a gente vai botar o cabelinho curto, saindo da cabeça. Então, aqui, ele tá saindo da cabeça. Ele não tá grudado no coco, né? E aqui... Olha como no curtinho dá pra ver bem. Eu vou tirar essa linha da cabeça. Dá pra ver bem o formato do cabelo. Que aí depois a gente preenche com os risquinhos que representam os fios. Vou deixar aqui mais arredondadinho. E aqui são as orelhas. Olha só, que diferença já dá. Fiz o formato. E agora é só a gente botar os risquinhos que representam os fios. Mais próximo aqui do couro. Aqui a mesma coisa. E mais nas pontas. E aí, no momento que a pessoa for colorir, vamos supor que ela prefira colorir o desenho, ela pode colorir e depois passar o lápis, né? Ou lápis de cor, se ela for desenhar com lápis de cor, ou o marcador, a canetinha, ou o próprio grafite, aí vai depender, marcando os fios. Olha só como já fica, a ideia de todos é igual. Eu vou passar também o 6B só para marcar, para vocês enxergarem melhor. Mas depois eu boto bem próximo. Ó.
Que aí não fica difícil, né? Aqui eu vou fazer também uns, pra vocês enxergarem. E aqui nas pontinhas. Aqui eu acabei não botando, deixa eu botar aqui com esse. Acabei esquecendo. Sempre onde fica mais fácil de enxergar. E aí, para não faltar também, eu vou botar o rostinho dela. Que esse também é um desenho de rosto frontal. Então, eu boto a localização dos olhos, a boca e a metade do nariz. Esse aqui vai ficar mais fácil do que esse, porque esse aqui eu tava muito longe. Esse ainda fica mais fácil de representar o rostinho. Gosto sempre de desenhar pálpebra também, cílios, principalmente por ser menina, né, por ser uma mulher aqui. Quando a gente desenha um desenho masculino, a gente evita botar muitos cílios para não deixar muito afeminado. Olha só. E o toque final, a sobrancelha. Aqui desse lado não vai aparecer muito porque tá com franja, né? Aí aqui... Só os furinhos do nariz e a boca, que é aquele M que eu comento. Eu tenho dificuldade ainda, meninas, um pouco de desenhar aqui no cavalete, porque eu passei a vida inteira desenhando na mesa, olhando de frente o desenho, né? Mas é que nem eu sempre digo, a gente tem que ir treinando. Agora eu vou passar o 6B. Para marcar bem, só para vocês conseguirem visualizar melhor. E tá pronto, bem simples também. Ah, peraí, não tá, não, tem que tirar as linhas de apoio. A gente usa as linhas de apoio bem fraquinhas para justamente depois poder apagar, né, fica mais fácil. Aí não fica o rosto todo cheio de linhas. Olha como já fica outra coisa. E agora, acho que eu vou botar um pouquinho pra cá. Aqui eu vou desenhar um cabelo mais rebelde, assim, mais ondulado. Vou fazer um outro meio perfil. Aqui eu não tô me atentando a técnicas do rosto, tá, meninas? Mas é o cabelo mesmo, por isso que eu tô passando mais rápido no rosto. Em outros momentos a gente pode ir mais detalhando os rostos até pegar o jeitinho. Aqui eu sei que é uma franja ondulada. Ui, acabei quebrando meu grafite. Uma franja ondulada, então eu já começo pela franja, aqui a orelha, né? Aqui vai ser mais ou menos aonde, ó, como se fosse a cabeça aqui, onde eu vou marcar o lado e faço o formato dele. Que aí fica muito mais fácil de depois a gente vir com os risquinhos. Olha só, aqui eu já continuo, já faço mais ondas. Como ele é mais ondulado, eu botei ondas mais soltas, mais que representam mais, para depois a gente dar uma fechadinha nas pontas, que nem a gente fez aqui, aqui e aqui. Aí depois a gente só vem puxando. Aqui pelo meio, como ele é maior, a gente pode botar alguma coisinha. Aqui alguns soltos. E aqui na beira também, da raiz. Aqui na raiz. Olha como já dá um... Depois com o 6B eu dou uma marcada melhor. Mas olha como fica mais fácil. Aqui eu não quero botar muito para ficar só o formato mesmo. Olha, o cabelo mais encaracolado ele sai para fora e tal.
Aí, vou botar também o rosto. Opa, botei meio pro ladinho aqui. Pra dar aquela expressão legal. Depois eu aproximo bem a câmera pra ficar fácil. E a boca. Aqui o ladinho da boca. Vamos aos olhos. Pra ver, meninas, que a gente sempre acaba tendo um mesmo processo de desenho, na verdade, né? Depois que a gente pega o jeitinho, vai ficando muito mais fácil. Porque os processos, eles são os mesmos. Tu só vai alterando, no caso, o modelo, né, da peça, ou daqui a pouco o estilo da representação, o jeito que tu vai botar luz e sombra, o tipo de cabelo. Depois tu só vai alterando isso, mas a base, ela é sempre a mesma. Fica muito mais fácil, né? No momento que tu pega o jeitinho, nada é difícil. E pra gente realmente pegar o jeito, a grande sacada mesmo é treinar. Não tem jeito. Como tudo na vida, como a costura, né? É impossível a gente, sem nunca ter costurado, sentar e já sair fazendo maravilhas na máquina de costura, né? Eu, quando comecei a costurar, foi incrível, assim. Eu consegui um trabalho de costureira. E eu não sabia costurar. E foi uma loucura. Eu passei um mês costurando e desmanchando. E a minha chefe na época foi muito querida, ela foi muito pacienciosa. Eu era novinha assim, né? E ela me deu essa oportunidade. Eu aprendi a costurar já trabalhando. Devo muito a ela. Só que levei um mês costurando e desmanchando, até realmente pegar o jeitinho. Então, no momento que tu começa a treinar, tudo fica mais fácil, não é verdade? Agora eu vou tirar aqui as linhas de apoio, porque senão fica estranho, né? Eu gosto muito dessas borrachas aqui, porque elas vão no detalhe. A outra grande, ela é boa, só que ela é muito assim, grossa, né? Grosseira. E acaba, muitas vezes, apagando o que a gente não quer, o que não é legal. Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar o lápis só para marcar, para vocês enxergarem um pouquinho melhor, para ficar melhor a visualização. Pescoço. E o cabelo. Aí o cabelo eu passo em algumas ondas e aqui na raiz, para dar um destaque, né? Essa forma, para mim, de representar o cabelo é a mais prática e a mais fácil. Aí aqui, ó, eu já venho com os fios mais pro fim. Aqui também. Não quero botar muitos. Ó, tô só passando por cima. Fica outra coisa. E aí, claro, se a pessoa for pintar o cabelo, não vai ficar tão branco assim, né? Já vai também dar mais vida, o que ajuda bastante. Aqui por trás, eu gosto de botar bastante. E aí a pessoa vai vendo aonde faz sentido, que não atrapalhe, né, no sentido visual e que fique legal. Vai muito do sentimento. Ó, aqui, por exemplo, achei que ficou meio pouco. Vou botar mais uma ondinha. E assim a gente vai... Opa! Assim a gente vai indo. Agora, meninas, o que eu vou fazer? Eu vou botar um pouquinho mais próximo, para ficar mais fácil a visualização. E vocês enxergarem melhor. Vamos ver. Ó, vou mexer com vocês. Esses aqui foram os primeiros. Esse um Chanel. De repente, para um modelo mais clássico, né? Para representar, contar uma história
de uma coleção de produtos mais clássicos, ou de repente um sob medida. Esse aqui já um mais casual, um dia a dia, um cabelinho mais solto. Esse aqui daqui a pouco um mais moderno, contemporâneo, mais, né, mais atualizado assim. E esse aqui mais leve, de repente mais natural, também um pouco casual. Agora olhando assim os quatro, ó. E muito mais simples de fazer, de representar esses cabelos, do que realmente começar fio a fio, porque para fazer o fio a fio é bem o que eu comentei, acaba que é difícil porque o traço tem que estar muito firme e não pode ter as linhas cabeludas, que muitas vezes eu até também faço, ó. Não gosto de fazer, mas às vezes acabo fazendo. Agora eu vou voltar para me despedir de vocês. Vou botar ele um pouquinho mais para trás. Opa! Eu sempre volto virada numa louca, né, com o cabelo. Então é isso, tô dando uma olhadinha aqui. Agora, o que tu pode fazer, o que vocês podem fazer para começar? Pegar um lápis, uma borracha, uma folhinha, uma A4, uma sulfite normal e começar a treinar. Desenhar o rostinho, não precisa botar olho, boca, nariz, nada disso. Fazer um rostinho em branco e fazer a forma do cabelo e começar a botar os risquinhos, que seriam a representação dos fios, em determinadas partes. E aí tu vai sentindo, esse aqui pra mim ficou mais fácil, vou ir até aqui ficou legal, vou baixar um pouquinho mais, vou botar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso vai fazer completa diferença no momento que tu for começar a soltar esse traço, tanto para fazer o cabelo, como também para desenhar o restante do croquis, tá certo? E aí, eu tenho certeza que vai valer a pena, porque no momento que tu começa a treinar, tu começa a ver várias formas. E aí daqui a pouco tu faz um curto, faz um comprido, faz um preso, Até esqueci de fazer um preso, poderia ter feito, de repente, um rabo de cavalo, né, ou um coque. Mas não vai faltar oportunidade, a gente ainda vai bater nessa tecla, porque é uma tecla bem desafiadora. O cabelo é desafiador da gente representar. Então, o que a gente viu até aqui? Que cabelo é importante, porque ele conta a história que tu tá querendo passar, seja no sob medida, seja na coleção, né, do teu produto, porque demonstra profissionalismo no momento que tu começa a representar aquele croquis nos detalhes, e os detalhes fazem toda a diferença para demonstrar esse profissionalismo. E na técnica desenha a forma, depois bota os risquinhos que representam mais perto do couro cabeludo e mais nas pontas. Aí com o tempo tu pode ir subindo, se pra ti fizer sentido. E nunca, meninas, nunca botar o cabelo grudado na cabeça, porque daí não dá aquela realidade ao cabelo. Parece assim, desenho de criança, sabe? Tu fazer o coco e aí tu deixar o desenho do cabelo no coco. Não, ele tem que sair do coco, tá certo? Então, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu tô por aqui, né? Nas redes, entrem em contato, dúvidas, sugestões, o que for. Um grande beijo e até amanhã às 8, tá certo? Beijão e até mais!